Oi, pessoal. Oi, pessoal. Voltou agora. Vamos ver se agora eu consigo fazer o convite, né? Porque a gente tá falhando aqui o engraçado, o meu celular não tava conseguindo clicar na tela aqui. Eu tive que encerrar e começar de novo aqui, tá bom? Mas já tô fazendo o convite aqui para Luísa, que o pessoal que está entrando novo agora não sabe, a Luísa é psicóloga, consultora de RH com foco em atração e seleção na People TI, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo seletivo. E nesse papo que a gente vai bater aqui sobre processo seletivo é legal porque tem muita gente que está nessa etapa, mas tem muita gente que está fazendo o curso ainda, né? Então eu acho que vale a pena para todo mundo escutar, porque a gente vai falar muito também da questão da gente pensar o que é a vaga que a gente está concorrendo, né? Vou convidar ela aqui agora, então, para que a gente já comece esse bate-papo aqui. Tá bom, gente? Estou vendo que a Paula Luque está lá com a Anitta em Curitiba, que está sempre acompanhando aí. O Jackson Souza está entrando aí também, o pessoal está entrando. Luísa, Oi, tudo bom? Juan. Como é que você tá? Tudo certo? Bem, tudo certo. E você? Tudo certinho. Desligar aqui o sonzinho aqui para a gente se concentrar um pouco no nosso bate-papo. Só deixa eu Hum. passar uma lembrança aí para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte. Os comentários que ficam aqui no meio embaixo aqui na tela, ali onde tem comentar, eu não vou conseguir transmitir isso no meio da nossa live, porque passa muita gente. Agora eu estou vendo aqui a Lavínia mandando acenar, e aí logo já some, eu não consigo acompanhar. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para nós aqui nesse bate-papo que a gente vai fazendo, viu, Sabrina, que entrou aí agora também, do lado tem um pontinho de interrogação. Clica nesse pontinho de interrogação e pode fazer a pergunta, que aí eu consigo estar acompanhando aqui, tá bom, gente? Nas outras lives, muita gente faz pergunta aqui na parte de comentário, aí eu não dou conta. Tá bom, gente? Uhum. Então vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de processo seletivo, né, Luísa? Luísa, Isso, não sei se quer obrigada, falar um Juan, pelo pouquinho convite. Isso, eu não sei se quer falar um pouquinho de você também, né? E depois Uhum, entrar um pouquinho de como é que tu vem sendo o teu trabalho aí dentro da People. E depois me pode ser. falar o que é um processo seletivo. Sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luísa Kurzel. Eu trabalho na People TI, uma consultoria de gestão de pessoas de Florianópolis. A gente tem um foco aí no mercado de tecnologia, trabalhamos também com outros segmentos. E dentro da People, eu sou consultora do ramo de atração e seleção. Então, eu trabalho com a condução do processo seletivo dos nossos clientes. A gente tem clientes variados, empresas grandes, empresas menores, startups, empresas que já têm muitos anos de segmento, né, em que atuam. E nesses 2 anos e meio que eu estou na People, aí já tenho um know-how legal de processo seletivo, né? Então, vou tentar ajudar vocês, vou falar um pouquinho e depois também fico à disposição se vocês tiverem dúvidas sobre o processo seletivo, sobre as etapas, tudo mais. Tá. Até só deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu já vi que a primeira pergunta aqui veio em relação aos cursos da AeroTD, tá? Gente, eu vou tentar aqui concentrar em não falar de curso da instituição, de aulas EAD, aulas presenciais, porque senão aí a gente começa a vender curso também, falar de promoção, de vem fazer o curso na AeroTD, alguma coisa nesse sentido. Hoje o foco é processo seletivo, seleção nas empresas aéreas, e aí uma outra coisa que é bacana. Tem muita gente, por isso que foi um dos motivos que eu resolvi falar contigo, Luísa, porque tem muita gente que está vivendo agora uma situação meio que preocupante, né? Uhum, Olha, com a questão do coronavírus, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou estar empregado ainda, se eu vou perder o uhum, emprego, o que eu faço, eu acho que no decorrer do nosso uhum. papo nós vamos entrar aí. Então, gente, se a gente Sim. conseguir concentrar e ficar nesse foco, a ideia do bate-papo é essa, tá bom? Então, se alguém fizer alguma pergunta relacionada a curso, alguma coisa, eu vou meio que dar uma ignorada aqui, não querendo ignorar vocês, mas acho interessante a gente ficar nesse foco, tá bom? Se não Uhum. for bater papo aqui com você, vai ficar batendo papo o dia todo. Vamos tentar permanecer no foco. E aí, então, voltando à minha pergunta, o que é um processo seletivo? Tu pode Uhum. nos dizer um pouquinho o que é um processo seletivo Sim. primeiro? Um processo seletivo é um processo que se dá baseado numa necessidade da empresa de uma nova pessoa na equipe, seja por reposição, seja por substituição, um novo papel.
Então, a empresa, ela nota, percebe essa demanda, né? E busca, através de um processo, conhecer os candidatos, conhecer pessoas e analisar qual melhor se encaixa no perfil, tanto técnico como comportamental, né? E aí, isso é uma questão importante da gente frisar já no começo, que o processo seletivo, ele não tem só a intenção de entender o quanto que aquela pessoa conhece tecnicamente, né? O quanto sabe trabalhar com Excel, o quanto sabe emissão de nota fiscal, mas também o quanto o perfil comportamental dela se ajusta à cultura da empresa, que é uma coisa bem importante, e também ao papel desempenhado naquela função. Tá? Então, é conhecer a pessoa como um todo, né? Sim. Tecnicamente, competências. É legal, Luísa, que até deixa eu destacar, porque como a gente trabalha com vocês também, quando a gente vai fazer, por exemplo, um processo seletivo, a gente tem uma entrevista antes com vocês, né? Que a gente fala um Uhum. pouquinho da cultura. É legal que a gente Isso. vai falar Uhum. mais tanto o que é a empresa, como é que é a Aero TD, Uhum. porque você já conhece, já trabalha bastante tempo com a gente. Mas a gente fala muito sobre o perfil, qual é o tipo de profissional que a gente está procurando. E aí é legal Uhum. falar isso, porque dentro da aviação, muita gente me pergunta assim, ó, e tem uma distorção eu que acompanho bastante, claro, a questão da aviação, diz assim, ó, meu Deus, função na aviação tem que ser líder, tem que ter o aspecto de liderança muito aflorado e tudo mais. Eu até comento com os Uhum. nossos alunos, assim, ó, meu Deus, mas então todos são líderes? Então, uma Sim. tribo não funciona só de Uhum. cacique, né? Eu acho que tem essa Sim. questão também, se puder falar um pouquinho mais com relação a importância do perfil, ou como o perfil também varia Uhum. das empresas, eu acho, né? Sim. Não sei se eu estou Varia correto pela também. empresa, varia pelo cargo também, né? A gente já conduziu processos seletivos em que, por exemplo, alguém que tivesse essa liderança, que às vezes muita gente, né, vê aí manuais na internet e sites falando que a pessoa precisa liderar, precisa ter essa iniciativa e fazer as coisas acontecerem. A gente já teve processos seletivos que a gente conduziu em que era um perfil contrário, a gente procurava alguém discreto, alguém que conseguisse se adaptar à realidade da empresa e atuar de acordo, né, com as normas e regras já existentes, claro, fazer uma sugestão ou outra de mudança de processo, mas que não fosse chegar na empresa e revolucionar porque não havia espaço para isso, por exemplo. Né? Uhum. Então, em questão de clientes, assim, a gente percebe muito. A gente, como eu falei, a gente trabalha com empresas pequenas, grandes, então isso muda muito. Né? A gente tem clientes que têm uma cultura um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, e aí a gente busca candidatos, né, que tenham esse perfil também para ter ali um match, né? Porque essa pessoa se adapte melhor ao ambiente de trabalho, algumas coisas funcionam lá dentro, e a gente tem clientes também que são criativos, que são inovadores, e para isso, quando a gente quando a gente abre o processo seletivo de uma empresa assim, empresas que a gente já trabalha há alguns anos e já conhece bem o perfil, a gente já fica antenado nessas questões, né? Porque nem toda pessoa vai se dar bem em todo o ambiente de trabalho. E tudo bem, né? É uma questão de se adequar ali ao perfil que a empresa está buscando e ao perfil da pessoa. É se conhecer, né? Conhecer a empresa e entender que não existe um perfil 100% certo, né, de uma maneira geral. Existe a necessidade de cada empresa e de cada cargo. Isso. É legal porque até isso que tu está falando reforça uma coisa muito que eu falo com os nossos alunos, porque ali dentro da aviação a gente pega assim, meu Deus, eu vou fazer um processo seletivo para ser comissário de voo. Então, quer dizer que todos os processos seletivos da empresa X ou da empresa Y, o perfil é exatamente o mesmo. Não quer dizer Uhum, isso também, uhum. né? Às vezes tem. É Alô? diferente do que Des- no processo seletivo anterior, né? Tá, desculpa. O processo seletivo de agora não quer dizer que é o mesmo perfil do processo seletivo de amanhã ou do processo seletivo de ontem, Uhum, né? O sim. perfil às vezes varia Uhum, porque a gente analisa muito o que a gente tem uhum. hoje dentro da empresa, né? Sim. E O que aí, que tem hoje dentro da empresa, né, Juan? Para onde essa pessoa vai trabalhar? Ela vai trabalhar numa equipe em que o gestor tem um perfil assim, que é diferente do outro processo seletivo que a gente fez, que o gestor tinha um perfil diferente. Então, que tipo de perfil de candidato vai se adequar melhor àquela equipe, àquela função? Tem que entender cada processo seletivo de uma forma particular, né? Não tem um geral, não tem um perfil que é
Alô? Deu? Voltou? Ô, Luísa, eu não sei, eu estou testando a Oi, minha deu. internet aqui. Se der uma falhada, alguma coisa, eu te chamo de novo. Até avisar pro pessoal, a gente já está com Tá. 24 pessoas Uhum, assistindo, né? Então, a uhum, tendência até o pessoal, até falar pessoal, se vocês conseguirem fazer a pergunta ali no pontinho de interrogação, eu vi que a Grace acabou de fazer uma pergunta aqui, né? uhum. Se puder botar ali naquele pontinho de interrogação, fica mais fácil para a gente acompanhar aqui, tá bom? Uma das coisas que eu queria falar contigo, daí a gente muda de assunto um pouquinho do perfil, que é a questão, dentro da aviação se fala muito do perfil. Vamos lá. Comissário, muita gente preocupada com a questão do perfil físico, né? Uhum, É altura, idade, peso. Eu fico dizendo assim, meu Deus, esquece de outras uhum, características que eu julgo extremamente importantes, ou às vezes até mais importantes. O uhum, mecânico, ele foca, olha, conhecimento técnico, saber fazer, atividade prática e tudo mais. uhum, O questão do piloto também muito mais é horas de voo, parte técnica. E a gente começa a ver as pessoas reprovando em outras questões, tipo de psicotécnico, de dinâmica de grupo, uhum, e gente que não entende disso. uhum. Antes de entrar nessa parte do que esperar de uma companhia, mas eu queria falar um pouquinho do perfil, né? As pessoas Sim. estão tão preocupadas em algumas características e esquecem o que compõe o perfil. Tu pode colocar um pouquinho Uhum, assim do que compõe esse perfil que uhum, a gente está falando tanto? uhum. Sim. A gente tem, quando se abre uma necessidade na empresa, tem essa questão do perfil técnico, que é algo que é importante, que seria ali o necessário, né? O quanto que a pessoa sabe e vai conseguir fazer tecnicamente, atender tecnicamente aquela demanda. Mas a gente fala também de competências técnicas, né? De habilidades e atitudes, do quanto, como ela reage no ambiente de trabalho, como ela trabalha em equipe, como ela reage sob pressão, a iniciativa dela. São várias competências que são importantes também para o dia a dia de trabalho. Um perfil. Então, tem muitas empresas que optam nos candidatos finalistas, poxa, esse candidato, ele conhece tecnicamente um pouco menos que o outro, mas ele se adapta melhor à cultura da empresa, está mais adequado com o que a gente busca, e ele tem as competências necessárias, competências comportamentais, né? Que, que melhor vão se encaixar nessa necessidade do que o outro. Então, às vezes, o conhecimento técnico ele pode ser depois suprida essa diferença com algum curso, com alguma especialização. E essa questão, quando a gente fala de comportamento, é algo muito particular, é algo mais difícil de ser mudado, né? Então, às Sim. vezes, tem muitos candidatos até que saem frustrados de processo seletivo, né? E pensam, poxa, mas eu sabia tudo na prova técnica, eu gabaritei, eu já estudei tudo isso, só que não é o técnico só que vale, né? Tem muito essa questão das competências comportamentais. E a gente vê empresas que têm já isso bem definido nas competências da empresa, mas conforme a gente colocou antes, também tem a necessidade de cada cargo e do momento da empresa. Sim. Não, eu até dei essa deixa aqui para te puxar um pouquinho, porque eu recebo muita gente, né? E como tu colocou ali também, né? É muita gente que faz o processo, tem bastante experiência na área, tem Uhum, cursos, capacitações, e de uhum, repente tu olha e diz assim, meu Deus, por que eu reprovei? O fulano de tal tem bem menos sim, experiência que eu e passou, uhum, uhum, mas a questão comportamental não se encaixa na sim, necessidade da empresa, né? uhum. E aí entra também Mas, uma questão que é respeitar o processo seletivo, né? Tanto na questão das uhum, etapas, que podem ser etapas variadas, etapas que o candidato pode até não entender, poxa, mas por que eles pediram para eu fazer isso? Não entendi. Mas com certeza tem um motivo, com certeza quem pensou naquilo como recrutador, né, como a analista de atração e seleção, quer analisar alguma competência, algum conhecimento, e essa etapa serve como um meio para isso, né? tá, perfeito. Eu vou te perguntar agora o que a gente espera num processo seletivo. Enquanto isso, eu vou fechar minha janela, porque bateu a tarde aqui, eu acho que o sol tá Tá pegando um no sol rosto. bom aí. Trabalhar em casa tem dessas coisas, viu, gente? Eu peço desculpa, Sim. mas enquanto tu vai falando, eu vou fechar minha janela, torcer para não derrubar nada aqui, então, tá? Mas tu pode me falar o que a gente pode esperar de um processo seletivo, falando de Uhum. etapas, coisas assim?
Vamos lá. Hoje as empresas estão bem criativas na questão de etapas e processo seletivo. A gente antigamente tinha um moldezinho mais ali definido em currículo, entrevista, dinâmica de grupo e talvez uma avaliação psicológica. E hoje, por conta da tecnologia, estão surgindo várias formas da gente conhecer o candidato, porque no fim o processo seletivo é isso, é a empresa querendo conhecer o candidato, né? Querendo conhecer ele mais e vendo se adequa à necessidade que a empresa tem. Então, hoje a gente tem algumas plataformas que na inscrição já pedem um vídeo, uma apresentação em vídeo, já pede que você faça um teste técnico inicial já na inscrição do processo, né? Sem antes entrar numa entrevista, ou então responder um teste de personalidade. Então, a gente vê que hoje tem muitas formas, né? O processo seletivo, como ele acontece, ele está muito diverso. E o importante é o Deixa eu candidato se ver, adaptar eu a isso. peguei duas. Tá, eu peguei duas perguntinhas aqui, vamos começar a interagir com o pessoal aqui. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou aqui agora, né? Rua, seria legal dizer sobre as competências, que é isso que a gente está falando aqui agora. Espero que Grace, que fez a pergunta, eu acho que tenha entrado nessa resposta aí também, né? Deixa eu ver agora aqui também com relação à parte do Kel, que fez a pergunta aqui, vamos lá. O famoso admite pela competência técnica e admite pelo comportamento, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente vem falando também. Eu não sei se tu tem alguma coisa a mais para falar sobre essas duas perguntas. Em relação a esse comentário que a Raquel pontuou, de admitir pelo conhecimento técnico e demitir pelo comportamento, é uma prática comum, né, que acaba acontecendo. E às vezes, tecnicamente, a pessoa ela atende muito bem ao que aquela posição exige, mas nas competências deixa a desejar. A pessoa ela precisa ter um bom trabalho em equipe, e percebe que a pessoa acaba desempenhando um papel mais centrado nela mesma, mais individualista. Então, é importante no processo de as empresas analisarem essa questão das habilidades comportamentais, né? Porque não é só isso que importa, né? Então, conhecer o candidato como um todo. E aí, já linkando no que a gente estava falando ali das etapas do processo seletivo, tem etapas que nos ajudam a conhecer o candidato de uma maneira mais ampla. Por exemplo, a entrevista, ela normalmente é o encontro em que a gente quer conhecer a trajetória profissional do candidato e conhecer também um pouquinho da vida pessoal, né? Fazer algumas perguntas ali, entrevista de competências que dizem respeito a situações que essa pessoa já vivenciou anteriormente. A dinâmica de grupo, ela vem com uma outra proposta, né? Que também é uma etapa que o pessoal normalmente, né, já fica com aquele pezinho atrás, já fica com receio. Mas a dinâmica de grupo, ela propõe uma interação, normalmente com outros candidatos, com uma finalidade, elas estão em grupo fazendo ali o que o recrutador propõe, né? Mas estão fazendo uma ação prática e tem muitas competências que são observadas na dinâmica de grupo que não são observadas na entrevista, principalmente a interação, a comunicação, como que a pessoa se impõe, o quanto que ela cede a opinião dela. Então, as etapas, elas nos ajudam a conhecer o candidato de uma maneira de diferentes olhares, né? A gente, na People, a gente sempre frisa que como o nosso objetivo fazendo o processo seletivo é conhecer o candidato, cada contato que a gente tem com ele, a gente já conhece um pouquinho. A gente fala no WhatsApp, a gente vê se a pessoa, como ela responde, né? Vê se ela é mais formal, se ela é mais informal. A gente manda um e-mail, a gente vê se a pessoa responde com aquilo que a gente solicitou, ou se deixa alguma coisa em aberto, se manda com algum erro, né? Então a gente vai aos pouquinhos conhecendo esse candidato, até na sala de espera, enquanto está esperando, a gente faz vaga bastante de comercial, o pessoal do comercial na sala de espera já está conversando, já está fazendo um network, já está interagindo, então a gente percebe, opa, o pessoal ali é mais desenvolto, tem uma comunicação mais avançada, né? E normalmente as vagas de tecnologia, desenvolvedor, o pessoal mais quieto, fica mais na dele. Então, as várias etapas nos ajudam a conhecer essas competências dos profissionais que participam, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, falando agora ainda um pouquinho do que esperar do processo seletivo. As empresas aéreas, elas estão usando muito ferramentas online. Eu acho que tem muito a ver também com... Porque na aviação tem muito aquilo, né? A profissional é daqui de Florianópolis, às vezes ele tem que se deslocar até São Paulo para fazer o processo Uhum, seletivo. Então, uhum, as empresas aéreas, às vezes, até pensando no custo do candidato, elas dizem, não, vou fazer a primeira etapa online e depois uhum, nós passamos para a questão presencial. O que tu uhum. pode falar um pouquinho a respeito desse processo online Sim. antes, assim? Eu acho que tu já começou a dar a tua resposta aí, mas... É uma prática bem comum, ainda mais agora, né? Com a gente vivendo aí uma restrição social, a gente da People já tinha essa prática, agora intensificamos, todos os nossos serviços estão online por questão, né, do coronavírus. A gente fez até um texto para o blog, acho que a gente postou essa semana. Se o pessoal quiser ver, ele tem umas dicas da entrevista remota. A entrevista remota ela ajuda a diminuir os custos, né? E a facilitar, às vezes, um pouco uma triagem. Poxa, no processo em que eu tenho 20 candidatos, eu quero ter um primeiro contato com eles antes de trazer o candidato de outra cidade, por exemplo. Eu faço uma triagem online, que aí eu elimino custos, né? Acaba sendo uma interação boa, porque hoje tem tecnologias que permitem isso, e me ajuda a otimizar o processo seletivo, né? Posso fazer ali uma conversa rapidinha com 10 candidatos, 10 minutinhos cada um para ver algumas perguntas que para mim são chave e depois chamo os 5 que eu mais gostei para uma entrevista presencial, né? Sim. Hoje as entrevistas remotas elas estão sendo bastante utilizadas, né? E aí o candidato tem que ter alguns cuidados. Aparecer no horário, testar a internet, ver o fundo, né? Avisar o pessoal que está na mesma casa que vai estar dedicado àquela atividade. Então, cada etapa do processo seletivo tem ali alguns cuidados que o candidato deve tomar, né? Sim. Uma das dicas que eu dou pro pessoal é assim, ó, olha se tu tá... Até legal, assim, ó, demonstrar, não sei se está válido agora, vamos ver, meu palpite aqui, né? Uhum. Em vez de fazer uma parede branca atrás e de repente mostrar algum quarto organizado, um escritório, até para Sim. demonstrar todas outras características que estão no fundo, né? Uhum. Mas Uhum. cuidar também para não deixar a cama bagunçada, né? Atrás um cesto de Sim. roupa suja, tudo jogado, sapato. Então, cuidar com relação Uhum. a isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Isso comunica, né, Juan? Pro recrutador que está com esse olhar de, poxa, eu quero conhecer essa pessoa. Eu vou observar o que está atrás, como a pessoa está vestida, e eu não acho que existe um certo ou errado, né? Mas existe a pessoa demonstrando ela através daquilo. A gente sabe, por exemplo, que vagas que são mais criativas, que são mais inovadoras, por exemplo, do design, alguém de marketing, a gente espera alguém com talvez um quarto diferente, uma parede grafitada, né? Mas isso diz respeito àquela pessoa, faz parte do perfil dela, né? É Aham. isso que a gente observa, assim, tenta conhecer o candidato pelas informações que a gente tem. Tá. Não, é importante. Vamos ver se eu pego mais uma perguntinha. Até lembrando aqui o pessoal, gente, as perguntas são feitas não na parte de comentários, são feitas ali naquele pontinho de interrogação, onde você clicando ali, a gente consegue fazer, né? Palavras-chave, quais são elas? Eu fiquei um pouquinho perdido aqui, Dani. Palavras-chave, tu está te referindo ao quê? Eu não sei se tu conseguiu pegar aí, Luísa, a pergunta. Não. Eu comentei um pouco antes sobre perguntas-chave. Não sei se é sobre isso, mas posso falar um pouquinho sobre isso, né? Até Tá, então se tu ela puder confirmar para ajudar, a porque... gente. Por exemplo, a gente trabalha com vagas, quando a gente abre a vaga, né, tem os conhecimentos técnicos. Para mim, tem alguns conhecimentos que são primordiais, né? Se a pessoa não tem aquelas vivências, aquele perfil, a gente nem avança com ela no processo seletivo, porque é algo que a empresa hoje não pode abrir mão. Vamos pegar um exemplo de uma vaga de desenvolvimento, que é algo que a gente trabalha bastante. A gente busca alguém no perfil sênior, alguém que já tenha muitos anos de bagagem. O primeiro contato que a gente faz normalmente com o candidato Ela é para mandou entender exatamente isso, viu? é, é para Tá. entender, por exemplo, o tempo de experiência que ele tem atuando naquela área, quais tecnologias que ele conhece. Então, requisitos que para mim são necessários, eu não consigo flexibilizar. Eu faço um primeiro contato para validar isso. Por exemplo, se for uma vaga em que o conhecimento a gente consegue flexibilizar, mas que tenha ali uma necessidade de um perfil comportamental específico, eu posso investir em perguntas tentando analisar aquilo.
né, um cargo de liderança, por exemplo, se é necessário que essa pessoa já tenha vivenciado esse papel, eu posso começar uma triagem, uma coisa inicial, perguntando exatamente isso. Como que foi o papel de liderança dela, como é que era o tamanho da equipe, os desafios. Então, as perguntas-chaves, Dani, né? Ela vai variar muito de acordo Isso. com cada perfil que a gente está buscando. Tá? Isso a gente alinha com o cliente, a empresa pensa, né? Elabora ali o que para ela é imprescindível para aquele cargo. Não existe 5 perguntinhas padrão em toda a entrevista, não existe, né? Na aviação a gente tem um que Não. diz, dessa pergunta-chave o inglês é uma coisa muito importante. Então, se pergunta, como é que é o teu nível de inglês, né? Então, aí a pessoa, básico. Então, eu não vou poder continuar a perguntar porque é processo seletivo, porque eu preciso de um nível intermediário, de um nível avançado. Sim. Então, não adianta a gente continuar, né? É perda de tempo para o candidato e perda de tempo para o entrevistador também, né? Falando com relação, deixa eu ver se eu acho mais uma perguntinha aqui para a gente passar, né? Na minha entrevista, vai falar de dinâmica de grupo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre dinâmica de grupo lá na frente, né? Mas aí aqui fez uma pergunta a respeito do corona, né? Ontem a gente falou bastante com relação a isso, até já deixo pegar o Alisson aqui, que falou bastante com a live que a gente teve do Seriote, que ele falou um pouquinho mais sobre mercado, situação da aviação, como é que ela está se comportando aqui no Brasil e no mundo. Uma das coisas que colocou bastante foi a questão que a aviação ela depende muito da demanda, né? Então, a aviação ela vai voltar a partir do momento que a gente começar a demandar, começar a voltar passageiros. Agora está todo mundo trancado em casa, então a tendência é que a aviação não volte. Mas também falamos da questão do potencial que o Brasil tem de aviação. Então, aí principalmente destacou de várias características da aviação regional ontem, né? Então, o que ele deu a entender ontem é que a aviação vai crescer. Isso depende de agora ou depois. A aviação tem potencial no Brasil e muito espaço para desenvolvimento. Mas a minha pergunta, voltada em cima dessa pergunta do Alisson, é porque, como a aviação depende muito da demanda, né? Eu queria saber da People, que trabalha com processo seletivo, como é que está o comportamento das empresas que vocês trabalham. Porque isso é um bom parâmetro para a gente analisar como é que vai ser a volta depois do coronavírus, né? Como é que está? Está tendo ainda muito processo seletivo? Como é que está? Eu vi que eu acho que vocês estão com uma ação aí bem bacana com relação às empresas, se aproximando das empresas para conseguir manter o emprego, fazer com que as pessoas continuem se desenvolvendo, né? Se tu puder falar um pouquinho a respeito disso. A gente, antes de acontecer tudo isso, estava conduzindo alguns processos seletivos. Alguns a gente teve ali uma pausa, um stand-by, mas a gente segue atuando normalmente em vários processos que a gente está conduzindo. E aí também é um momento legal para a gente que entrevista a pessoa que participa dos processos seletivos, né, conduz os processos seletivos, que é o momento que o pessoal está em casa. Então é mais fácil entrar em contato com o candidato, né? É mais fácil marcar entrevista, é mais fácil conhecê-los. Então a gente sente que alguns entraram em stand-by, mas outros a gente está seguindo, trabalhando normalmente, né? Tá, mas então assim, não parou tudo. Então tem algumas empresas que continuam ainda Não. fazendo processo e tudo mais, né? Sim. Eu acho que hoje eu até dei uma olhada no perfil de vocês, acho, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, tinha algumas vagas lá à disposição, até que vocês estavam divulgando, né? Então até como dica do pessoal aí acessar lá depois, porque quem ainda não está pronto para aviação e está no meio do processo do curso ainda, se capacitando, de repente procurar aí, porque eu sei que tem muita gente preocupada com a questão da empregabilidade, né? Luísa, vamos entrar em outra questão aqui, que a gente falou muito de perfil, a gente falou sobre processo seletivo. Eu quero saber, eu não sei se tu quer falar um pouquinho de como se preparar ou a gente entra um pouquinho em dinâmica de grupo. O que tu prefere falar agora? Porque eu vou te pegar nesses dois pontos. Como se preparar? Pode ser. Deixamos dinâmica para o final, então, né? Então tá, vamos lá. Como se preparar para um processo seletivo? Por que eu quero bater nessa tecla? Porque assim, ali na escola a gente vê muitas... Não vou citar nomes, né? Porque senão é coisa, mas assim, pessoas oferecendo assim, quase que um gabarito para passar na seleção, principalmente aí eu estou vendo aqui a Lu aqui falando com relação a isso, principalmente para a seleção de comissário de voo. Aí venha fazer o processo seletivo, que o meu curso, que vou capacitar. Tem uma empresa, vamos lá botar um nome aí, XYZ, o nome da empresa, que ela diz assim, olha,
nos últimos 3 anos, 5 mil comissários, nos últimos anos eu coloquei 5 mil comissários dentro da aviação. Aí tu pega e começa a olhar o tempo de fundação da empresa e o número de contratações, eu fico assustado, eu digo assim, mas como? Ele tá contratando pela empresa aérea, que não teve essa quantidade de contratação no período de vida da empresa, né? Então a gente fica um pouco assustado. Livros vendendo de como se passar num processo seletivo, várias fórmulas milagrosas. E eu queria saber de ti, existe essa fórmula milagrosa? Como é que eu faço para passar? Se tiver essa fórmula, por favor, passa, que eu acho que o pessoal está todo querendo saber aí. Infelizmente não tem, Juan. É, quando eu vou falar aqui de como se preparar, tem dois momentos, né? Tem o momento de se conhecer e o momento de conhecer o que a empresa, o que a vaga pede. Eu acho que o que mais se aproxima disso, da gente tentar se preparar para um processo, né, ali, uma fórmula mágica, entender os requisitos que são necessários para aquela vaga e se dedicar a eles, os requisitos técnicos, né? O inglês, Excel, conhecimento de algumas normas específicas, todo conhecimento técnico, normalmente a vaga já sinaliza com ela o que é necessário que o candidato saiba. E aí, esse é um caminho que o candidato deve buscar, né? Como é que eu me preparo tecnicamente para conseguir dar conta dos requisitos técnicos dessa vaga? Mas, conforme a gente está pontuando desde o início, não é só a questão técnica, tem a questão comportamental também. E isso é muito difícil do candidato passar despercebido durante o processo seletivo. As empresas, elas devem saber que isso acontece, né? Esse treinamento para passar na entrevista, na dinâmica de grupo, e elas colocam etapas no processo seletivo para conseguir conhecer mais o candidato e o famoso pega-ratão ali, né? Quem está tentando passar uma imagem que não é a imagem real, não diz respeito à personalidade, quem tem um olhar treinado, o recrutador que tem um olhar treinado para isso, consegue ver que as informações começam a não bater, né? Então, por isso que muitos processos têm várias etapas, a gente vai juntando as informações. A entrevista, o candidato traz um dado. Aquele dado pode ser retomado depois, num outro momento, a gente vai ver se a informação bate, a gente vai analisando, vai montando ali um dossiê da pessoa, né? Conhecendo ela como um todo. E isso, às vezes, é um tiro no pé. Por exemplo, as pessoas que tentam passar uma imagem diferente na entrevista, na dinâmica de grupo, porque se ela for aprovada por aquele papel que ela desempenhou no processo seletivo, o quanto que ela vai conseguir continuar na empresa desempenhando aquele papel por quanto tempo, né? Ou a gente pode pegar um exemplo, né? A vaga exige alguém bastante comunicativo, bastante extrovertido. A empresa, o candidato se força na entrevista, na dinâmica de grupo, a se colocar dessa maneira. Vamos supor que ele passe, né? Chega no dia a dia de trabalho, vai ser um esforço muito grande para ele, que é introvertido, que quer ficar no canto dele, ter que se comunicar, ter que ser expansivo, ou então pode ser que ele não consiga desempenhar isso, a empresa também não. Poxa, mas no processo de você demonstrou um papel totalmente diferente, o que está acontecendo, então isso acaba surgindo. A Lu, ele falou, tem que ser verdadeiro, é isso. Você vai atuar naquela empresa por alguns anos, né? Por muitos anos. Então, ela tem que se contratar pelo aquilo que tu é. A gente pode, né, e deve, eu acho que pensar também em se desenvolver, né, receber feedbacks, analisar a sua participação em outras empresas, em processos seletivos, ver quais as lacunas que você tem. Poxa, vou pegar um exemplo, para deixar mais claro o que eu estou falando. Para uma liderança, normalmente a gente busca alguém que tenha uma boa comunicação, né, para lidar com os subordinados. Sim. Se eu não tenho e eu percebo que isso é uma falta minha, eu vou buscar desenvolver aquela comunicação, mas para mim como pessoa, não para eu passar no processo seletivo. Sim. Né? Para eu me desenvolver, para eu desempenhar aquele papel. Aí tu colocou, eu acho que algumas coisas que ficaram bem claras, que é interessante até chamar a atenção, que é as etapas do processo seletivo, os entrevistadores eles começam a construir um dossiê. Então, um processo seletivo não é desvinculado uma etapa da outra, né? Então, a pessoa que está montando um personagem na dinâmica de grupo, que alguém ensinou que ele deve agir dessa forma na dinâmica, que ele deve agir de outra forma,
Aí vem a minha pergunta, se tu não tiver, que aí é aquela questão assim, eu tenho todo aquele dossiê, uma etapa ele mostra uma personalidade, outra em outra etapa, outra em outra etapa, fica meio que inconclusivo. Qual é a atitude da empresa no momento deste? Sim. O que A ela gente, faz por para o exemplo, na processo People, inconclusivo? Aí porque a gente... muita gente faz o curso, acaba pensando que está melhorando para um processo seletivo, na verdade ele está sabotando, né? Porque ele não Sim, consegue mostrar que é um lado verdadeiro. É mais ou sim, menos por sim. aí, Luísa? Uhum. Empresas, a gente quando está conduzindo o processo para um cliente, a gente percebe essas incongruências. Às vezes, que a gente pode tomar, né, como pessoa que está conduzindo o processo seletivo? Um outro consultor para também conversar e aí trocar uma ideia. Colocar mais uma etapa no processo para investigar melhor aquilo que ficou em dúvida. A gente trabalha bastante entrevistas com a técnica de entrevista por competência. Então, entrevista por competência é tu trazer o contexto, a ação e o resultado de experiências anteriores para a gente entender como tu agiu no passado, que é provavelmente como tu vai agir no futuro. Então, muitas vezes o candidato vem com um discurso pronto, né, de que ele é muito proativo. E a gente pergunta, tá, então, Juan, me conta na tua experiência aqui nessa empresa, uma situação em que tu tenha sido proativo, em que a tua proatividade tenha te ajudado. E aí a pessoa, tu vê que ela não consegue sustentar, né? Ou então conta um Sim. caso que não é bem aquilo, chegando para entender melhor. Então, a gente busca investigar melhor aquilo que a gente fica em dúvida. A gente também utiliza ferramentas de avaliação, né? Avaliação psicológica, avaliação comportamental, que são ferramentas validadas que nos ajudam também a traçar esse perfil. Então, tem esses dois caminhos que normalmente a gente utiliza, né? Esses três, na verdade. Chamar mais alguma outra pessoa para conhecer, para conseguir trocar uma ideia. Investigar um pouco mais, fazer mais uma nova entrevista para analisar aqueles pontos que nos deixam em dúvida, ou então ferramentas de avaliação psicológica, e às vezes tudo isso junto, né? Tá. A questão também dos gestores, né, de incluir outras pessoas no processo seletivo, isso é importante que o candidato saiba que as pessoas conversam, né? Não adianta eu chegar para consultoria e trazer um dado. Aí eu vou conversar com o gestor e não, a gente vai conversar com o gestor para alinhar, para ali ajudar na tomada de decisão. Então pode ser que apareçam informações divergentes e aí acaba ficando chato para o candidato, né? Uhum. Gente, só lembrando que as perguntas, legal fazer aqui através do pontinho de interrogação que tem do lado, porque na parte de comentários aqui, eu tô vendo que alguém está colocando, aqui o William botou aqui, parabéns, tô vendo que a Ju chegou a falar aqui um respeito, que Lu, como falou, Lu Jussara falou a respeito de não ser um robozinho. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que a questão de preparar para um processo seletivo, a gente tem que fazer uma autoanálise e dizer assim, o que eu tô bom, o que eu tô ruim. Né? O que eu estou ruim, eu vou tentar melhorar, né? Trabalhar, tanto a parte técnica quanto a parte comportamental. E aí tem uma coisa bem bacana. Quando a gente fala de seleção de mecânica, eu vejo muita gente falando assim, eu tenho que ter um inglês técnico. Eu tenho que fazer o curso X técnico. E aí na questão comportamental, esquece. E dentro de piloto a mesma coisa, dentro de comissário nem se fala. E, na verdade, a gente tem que começar a avaliar a questão comportamental. Porque quando a pessoa entra dentro da empresa aérea, ele vai receber uma gama de cursos para a atividade que ele vai exercer. Então, às vezes, dentro da empresa aérea, é muito mais a questão comportamental que a parte técnica. A parte técnica, normalmente, ela está lá para o final. Então, muita gente não consegue chegar na parte técnica. E lembrando que, dentro da aviação, a gente tem muito mais um trabalho de equipe, de grupo, e que vai a importar muito essa questão comportamental, né? Eu acho que a gente não tem mais trabalho individual, sozinho, sem ninguém, sem contato com ninguém, né, Luiz? Eu queria passar para outro tema agora, Luiz, porque eu tô, assim, gente, o papo tá muito legal, muito bacana, espero que vocês também estejam gostando, tô vendo aqui falando de inglês também, mas, assim, eu tô preocupado com o tempo, porque batendo uma hora o Instagram ele corta, né? Então, vamos ver se a gente cuida para terminar todos os assuntos aqui. Eu queria falar um pouquinho, não sei se tem alguma coisa a mais a respeito da preparação, para daí a gente entrar com Sim, dinâmica. deixa eu só finalizar, Rô, aproveitar. Como que o candidato se prepara para o processo seletivo? Vou ser bem objetivo agora para a gente encerrar esse tópico. Tem a questão do autoconhecimento e conhecer a oportunidade.
A questão do autoconhecimento é muito interessante que o candidato ele faça um exercício de retomada profissional e entender, saber se apropriar do discurso, das empresas que ele passou, as atividades que ele faziam. Eu tô preocupado que, Luísa, que eu acho que deu uma travada, que eu não sei se o pessoal também escutou, se travou, se foi só no meu celular aqui. Eu não sei, pessoal, se vocês puderem me ajudar e me dizer como é que tá o som, se é só no meu celular ou se no de vocês também, tá? Como é que tá o som aí da Luísa, porque cortou um pouquinho. Alô? Luísa? Voltou? Alô? Gente, eu vou fazer o seguinte. Deu. Tá voltando agora. Luísa, tá escutando? A gente não tá conseguindo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te deslogar e vou te convidar novamente. Que ontem aconteceu a mesma coisa e eu fiz isso. Tá bom, gente? Só um momentinho, vamos fazer rapidinho. Tá, vamos continuar e fazer. Vamos ver se agora eu consigo chamar ela de novo aqui. E a gente já volta ao papo ali. Porque agora, bem na hora que ela ia dar a parte do segredo, né? Que é a questão de como se preparar. Eu acho que é importante a gente não perder essa parte, né? Eu já convidei ela aqui agora. Então, acredito que já volta. Eu não sei quanto a vocês, mas aqui na minha casa a internet ela tá toda hora dando essa balançada, falhada. A gente está em casa agora, não conseguiu estar dentro do trabalho, nada fazendo, né? Mas vamos lá, Luísa, se tu puder repetir, Tá me né? ouvindo Porque agora? o segredo... Tá, perfeito agora. O Bem segredo na hora! de todo mundo queria saber... Depois dos comerciais. Então, vamos lá. Até agradecer a presença, nós estamos com 25 pessoas aqui, a gente chegou até quase 40 pessoas. É legal a gente estar batendo esse papo e as pessoas até participando. Não esquecendo para fazer pergunta ali no pontinho de interrogação. Vamos lá, qual é o segredo? Então, vamos lá. Como se preparar, até aproveitando esse momento de quarentena, o pessoal está em casa, está com menos atividades, se tiver com tempo sobrando, sei que tem gente que não tem, que está mais apertado, investir no autoconhecimento. Então, quando a gente vai numa entrevista, participando de um processo seletivo, a empresa quer nos conhecer. E para ela nos conhecer, ela vai conhecer através do que a gente fala sobre a gente. E para a gente falar sobre a gente tem que conhecer sobre a gente. Por mais óbvio que pareça, às vezes a gente chega em candidatos que não lembram direito a trajetória, não sabem falar com propriedade daquilo que já viveram. Então, você vai ser a pessoa que vai ser responsável por se vender no processo seletivo. Então, é um momento muito legal de retomar a trajetória profissional, passar por cada experiência profissional que você teve, pensar as suas principais atividades lá. Pode escrever mesmo, pode fazer um materialzinho sobre você ali. O que tu aprendeu lá, as principais experiências que tu teve vivenciando aquele papel. Ter esse discurso na ponta da língua para que quando tu chegue numa entrevista, aquilo já esteja tão tranquilo para você, tu já tenha dominado tanto aquilo, seja fácil, né? Para tu passar para o entrevistador esse conteúdo. Então, é muito importante essa questão de parar e se perguntar, tanto na trajetória profissional, né, ter isso com domínio. Claro que na entrevista pode ser que o entrevistador ele faça perguntas e tu tem que se adaptar tem que adaptar o teu discurso à forma que ele pergunta. Mas quanto mais tu se sentir confortável em falar sobre você, quanto mais propriedade tu tiver das tuas experiências, mais fácil vai ser para você falar sobre elas. E também, eu acho que é legal um exercício de pesquisar perguntas que costumam ser comuns em processo seletivo e respondê-las para você mesmo. Pode até ligar a câmera no computador, no celular, fazer um vídeo para ir perdendo a vergonha, porque pode ser que essas perguntas venham na entrevista, não naquele formato, mas você vai adaptá-las. Por exemplo, a principal qualidade sua, um ponto de melhoria. Muitas pessoas acham estranho aquelas perguntas inusitadas que tem no processo seletivo, né? Que animal você seria? Que fruta você seria? É só uma forma do recrutador entender como você conhece sobre você mesmo e como você se vê. Quem se vê como um leão, provavelmente é uma personalidade, né, que caça, dominante. Quem se vê como um gatinho, alguém mais amável, mais quieto, no seu canto. Então, poxa, não sei, não pensei qual animal eu seria, mas eu sei que eu sou uma pessoa que me comunico bem, que eu gosto de novos desafios, que eu gosto de
de começar projetos novos. Então, poxa, com esse conteúdo que eu tenho sobre eu mesmo, eu penso no Leão. Não sei se ficou claro, mas acho que é legal até fazer uma lista assim do que eu tenho de bom para a empresa, né? E pensar e pesquisar na internet perguntas que são comuns em entrevistas e respondê-las para você mesma, responder no papel, refletir sobre você, se autoconhecer. Também tem ferramentas que possibilitam isso. A gente na People TI tem um serviço de assessment, então a gente oferece o serviço de várias ferramentas comportamentais, avaliações psicológicas que permitem a pessoa se conhecer através de instrumentos validados. Né? Então, o passo mais importante para o processo seletivo é se conhecer, saber falar sobre você. E depois também, quando a gente chega no processo seletivo, é estudar a vaga, estudar a empresa, o que aquela empresa tem a ver com você, por que você tem interesse em atuar naquela empresa específica e não na empresa concorrente. Então, elencar esses motivos, né? A motivação que tu tem para aquele processo seletivo específico. Olá, eu estou preocupado porque está quase fechando uma hora. Sim. E a gente quer falar ainda um pouquinho de dinâmica de grupo e depois um pouquinho de pós-processo seletivo. Até tem uma pergunta aqui que eu acho que eu até vou responder que é a questão que eu acho que a gente já respondeu, né? Que é do Ravel. O inglês pode ser critério de desempenho, isso aí de desempate tem a ver com o perfil da vaga, né? Se eu quero um inglês fluente, a pessoa não tem, outro tem, um tem um pouco mais, outro um pouco menos, mas é difícil, é tudo é tudo um conjunto, né? Não existe um fator, um aspecto só que vai reprovar, né? Vai analisar o tudo no contexto. Acho que está correto, né? Sim, normalmente os candidatos finalistas são bons por motivos diferentes. A gente tem vontade de juntar os dois para fazer um perfil só, mas a gente tem que ali escolher o que para aquele momento é mais importante, né? É difícil essa decisão, né? Tá, e agora vamos entrar já na pergunta aqui do Ravel também, sobre, na minha última entrevista, a etapa da dinâmica de grupo, percebi que não queria apenas que terminássemos a prova. Bom, vamos entrar já com essa pergunta e falar um pouquinho sobre dinâmica de grupo? Podemos entrar nesse assunto? Pode ser. Então tá, vamos lá. A dinâmica, eu já trouxe até um pouquinho a respeito, né? Ela ajuda a conhecer um candidato num outro contexto. Na entrevista, normalmente, ele está falando sobre sua trajetória de uma forma individual, e a dinâmica de grupo, ela propõe uma atividade em que tem interação entre vários candidatos, e aí a gente pode observar esses candidatos resolvendo um problema, por exemplo, né? Então, a gente consegue observar como é a comunicação entre eles, como é a imposição, se a pessoa se impõe muito a opinião dela, ou se impõe pouco demais. E aí a gente entra na questão, Juan, que não existe resposta certa. Às vezes a empresa está buscando alguém que tenha liderança, então alguém que seja mais... que domine mais, por exemplo, a dinâmica de grupo, e às vezes eles querem o contrário. Então, já fiz dinâmicas de grupo visando esses dois perfis. E como se preparar? Eu acho que é se conhecendo, estando tranquilo, agir na tua forma mais natural possível. A gente sabe que o processo seletivo sempre traz um nervosismo, né? A gente sempre fica um pouco inseguro, mas tentar agir da maneira como tu agiria no dia a dia de trabalho, né? Se colocar, e acho que é importante também o candidato abraçar a atividade, né? Por mais que, poxa, não entendi o porquê que ela tá ali, não achei legal, achei um pouco estranho, até tem umas dinâmicas de grupos estranhas, mas estamos aqui, eu quero a vaga, quero, então vamos lá, se é isso que vai ser, que é necessário para eu conseguir, não é importante o candidato se mostrar aberto a participar, independente aí da forma. Às vezes pode ser até uma parte da avaliação. Não, às vezes pode ser até um jeito da empresa. Isso! Tu tá num balão, tem que jogar alguém para fora, tu testar tá até onde ele vai. Tem muitas dinâmicas aí que a gente fica olhando meio malucas, assim, mas isso não vai acontecer, mas sei lá, a ideia é vamos abraçar e vamos tocar. Mas é legal tu falar de dinâmica de grupo, e acho que uma das coisas que ele colocou na pergunta é: o resultado não quer dizer que seja tão importante quanto a interação, é mais ou menos por aí mesmo, né? Sim, da atividade proposta. Isso, porque tem muita gente que diz, ai, meu grupo conseguiu primeiro, perfeito, mas como é que foi a interação? Não, 2, 3 fizeram, o resto ficou sentado. Parei só um pouquinho. Sim, acho que não é por aí, né? A forma é mais importante que o resultado final. Costuma ser na dinâmica de grupo, né? Tá, perfeito. Vamos lá.
Dinâmica, mais alguma coisa, ou podemos entrar já na parte de pós-processo? Acho que de dinâmica é isso, né? Tá. Se o Eu acho pessoal que não não tiver tem mais nenhuma nenhuma dúvida, perguntinha podemos. aqui com relação à dinâmica. Se tiver, gente, por Uhum, favor, só perguntar aqui, a gente vai estar colocando aqui as perguntas, né? uhum. Pós-processo. O que tu pode Vamos falar do lá. pós-processo? A gente tem um comportamento de algumas empresas que é de um jeito, outras são de outro. E como é que tu vê o pós-processo aí? Uhum. Eu acho que quando a empresa comunica a decisão dela, o importante é entender a decisão. Às vezes não fica claro para a gente, né? Poxa, eu conhecia muito mais, eu falei o inglês muito melhor do que o meu colega, mas ele foi selecionado. A gente não sabe quais são os critérios necessários, o que eles estão buscando naquele perfil. Então, entender que a empresa fez no momento, e que isso às vezes tu pode achar injusto, mas não foi, né? Foi algo estudado, foi algo conhecido e analisado pela empresa. Uma etapa importante é analisar a sua participação. Então, finalizou o processo seletivo, ou até ir fazendo isso conforme o processo vai andando, o que eu achei que foi legal, que eu falei que teve um bom resultado, que eu me senti bem falando, que eu me senti seguro. Quais foram as perguntas que eu não me senti tão seguro assim, que eu deixei a desejar, que eu não consegui entregar para o recrutador, ou entreguei de uma forma que eu não fiquei satisfeita. Então, analisar a sua participação e pensar em como melhorar isso. Poxa, na hora que ela me perguntou a qualidade, eu não soube dizer. Ou então eu soube dizer a qualidade, mas não soube dizer uma situação em que eu agi dessa forma. Vamos melhorar isso para o próximo. Pense, escreve, elabore esse conteúdo para que no próximo processo seletivo você esteja mais afiado. É uma forma de. A participação no processo é prática também, né? A pessoa vai se adaptando e vai desempenhando melhor também, se sentindo mais confortável com aquela situação. Questão técnica também, poxa, deixei de desejar no inglês, deixei de desejar no conhecimento, na prova técnica, vamos estudar mais. Então é muito importante o candidato entender os gaps que tiveram naquele processo para melhorar para os próximos. E isso também pode acontecer entrando em contato com a empresa e pedindo feedback do processo seletivo. Tá? Às vezes é Ah, uma perfeito. etapa importante, um movimento importante do candidato. E isso é E legal mais que uma. desculpa, Pode legal que falar. na aviação, complementando um pouquinho, muitas vezes as pessoas reprovam e não quer dizer que nunca mais pode fazer o processo seletivo naquela É, empresa. Ela dá, às vezes, até uhum, um prazo. Olha, tu reprovou em tal etapa, daqui a 6 uhum, meses, refaça. Se botar 3 meses, depende da etapa uhum, também, né? Por exemplo, a pessoa reprovou no inglês e estava com nível quase no desejado. Diz, olha, daqui 3 meses tu volta e que tu, se tu continuar estudando, sim. tu consegue. Então, isso é legal, essa Uhum. colocação. Tu ia falar, eu acabei te cortando. Não, era o último ponto dessa questão do pós-seletivo. Não, ele não te desqualifica. É um baque, assim, a gente fica chateado, né? Mas faz parte do processo seletivo. Não quer dizer que por você não ter passado que você não é uma boa pessoa, não é um bom profissional. A gente já teve processos seletivos em que a gente não selecionou uma pessoa por ela ser boa demais para a vaga. Né? A gente pensa hoje, mas no futuro, quanto que ela vai ficar naquele papel? Eu estou fazendo um processo seletivo de um analista, vem alguém que já foi gestor. Se eu vejo que isso pode ser uma frustração para ele, a pessoa pode ser boa demais para aquilo que eu estou buscando. Então, às vezes isso acontece. É importante entender que existem necessidades que a empresa busca e não é porque tu não participou, tu não foi o candidato selecionado que tu não seja qualificado o suficiente. Né? Às vezes pode ser que o teu perfil não se adeque àquela empresa e que tenha uma outra empresa que você vai entrar e que tu vai brilhar mais ali, ter mais chance de ser você mesmo e se adequar melhor à cultura, ao perfil da função, né? Então isso é muito importante de entender que existem necessidades diferentes, perfis diferentes e que eu acho que tem espaço aí para todo mundo, que a gente deve se analisar, deve se conhecer, deve buscar melhorar aquilo que a gente tem como uma lacuna, como um gap, mas melhorar para a vida, não para o processo seletivo, né? Luísa, vamos finalizando aqui o nosso papo, porque já está batendo horário, eu estou com medo até de cortar aqui no meio Uhum, da nossa conversa. uhum, Mas a ideia é falar um pouquinho assim, só vou tentar salientar algumas coisas que tu colocou, que é nesse final aqui agora do processo, que é uma escolha da empresa e tem muito a ver uhum, com aquilo que a gente iniciou o nosso papo, né? Que era com relação ao perfil que a empresa está querendo. Às vezes, para a uhum, mesma vaga, ela pode procurar um perfil hoje e amanhã ser diferente, né? Então, uhum. às vezes as empresas aéreas também elas fazem processo seletivo que é
50 no mês, 50 no outro, 50 no outro mês, 50 no outro mês. A gente vê assim, 4, 5 meses de contratação de 50, 60, 100 pessoas. Assim, meu Deus, estão procurando tudo com o mesmo perfil? Não, ali provavelmente tem vários perfis que eles estão procurando. Então, é legal a pessoa entender isso. E aí, uma dica que tu deu ali na questão da preparação é se analisar. O que eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer. A gente tem muitos candidatos, alunos que não têm experiência de emprego. Pô, vamos procurar algum emprego para trabalhar, usar como experiência, porque isso é importante, pesa. Não tenho inglês, que é uma parte técnica. Vamos estudar o inglês, ainda mais agora, gente, quarentena, e tem tanto curso de inglês de graça aí, espanhol, francês, são coisas também que pode estar enriquecendo o currículo de vocês, né? Eu acho que isso é bem bacana, né? A questão cursos também para o primeiro trabalho, né, Juan? Buscar cursos, se capacitar, Excel, Word. E aí eu vou pedir para ti, para finalizar, que tu quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo. Eu quero agradecer a participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente na People Day, a gente tem um blog que a gente posta conteúdo de serviço voluntário também é legal. A gente posta conteúdos. Então, se vocês quiserem, se vocês ficarem com alguma dúvida, querem explorar melhor algum conteúdo, deixa como comentário lá na nossa última foto que a gente pode fazer um post no blog para ajudar vocês. Tá. Que a gente tem aí a intenção com a nossa experiência, o que a gente já vivenciou, que vocês tirem a dúvida de vocês e tenham a possibilidade de sair melhor nos processos seletivos do futuro, se preparar melhor. Eu queria te agradecer muito, Luísa, pelo bate-papo aqui. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente conversando, a gente conversa bastante até lá quando tem os processos seletivos da AeroTD. A Sol, principalmente, conversa contigo, né? Mas depois ela vem conversar e foi muito bacana o papo. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal que vem nos assistindo. A gente chegou a ter em média de 40 pessoas aqui assistindo. Agora deu uma reduzida para 20, mas gostaria que todos os alunos que ligam, que participam, que estão fazendo o curso ainda, por quem concluiu o curso, seria muito interessante assistir essa live, que ela foi muito esclarecedora, né? Tira muitas dúvidas, responde muitas perguntas que eu recebo lá dentro da AeroTD. Tá bom? Muito obrigado. Eu já conversei com a Raquel, a Sónia também já conversou com a Cláudia, já conversei contigo também, até para deixar para o pessoal que a gente mais para frente vai falar de outros assuntos aí também que a People TI faz e trazer aí de conhecimento para o pessoal. Tá bom? Legal, muito obrigado. Bacana. Obrigada, Juan, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então tá bom. Forte abraço, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, então finalizando a nossa live de hoje, né, com a Luísa falando um pouquinho sobre o processo seletivo, eu acho que foi bem enriquecedor, né? Principalmente porque a gente recebe muitos... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, hoje eu estou muito animado com essa questão. É legal a gente falar um pouquinho, porque a gente falou aqui dentro desse papo que você que está estudando agora e está trancado em casa, está no meio do curso, pode se preparar para um processo seletivo futuro que vai surgir aí para vocês, né? Assim como quem está no meio já concluiu o curso e quer fazer um processo seletivo, está no momento de se avaliar, se analisar e tentar ver o que tem que melhorar. Perfeito? Gente, amanhã o bate-papo é com o Camil Giglio, né? É interessante que a gente vai falar um pouquinho sobre crise, né? Ele é doutor em engenharia de gestão, né, do conhecimento, é professor da AeroTD da disciplina de comunicação e qualidade e gerenciamento de crise. Então, é um tema que eu até conversei bastante com ele antes da gente definir o tema da live, que a ideia é assim, ó, dentro da AeroTD a gente não faz política, não discute política da forma que vem sendo discutida hoje, porque parece que as pessoas estão fazendo muito mais campanha, falando de candidato, partido, coisa nesse sentido. Na verdade, dentro da AeroTD é uma instituição de ensino, e dentro de uma instituição de ensino a gente tem que falar sobre a política, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas a gente tem que falar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, discutir, para a gente ver como a gente pode agir da melhor maneira possível. E o bate-papo amanhã a gente vai falar sobre isso, principalmente agora em situação de coronavírus, né? Como estão sendo, o que está acontecendo ao nosso redor, as decisões que estão sendo tomadas, e aí o Camil vai falar um pouquinho com relação a esse planejamento que está acontecendo dentro dos governos, das empresas e tudo mais, né? A gente tem até um pouquinho de preocupação, porque os nervos estão à flor da pele do pessoal aí, então, principalmente quando a gente vê nas redes sociais, mas eu acho que a AeroTD a gente não pode fugir desses assuntos, a gente tem que entrar e conversar com vocês, tá bom? Amanhã, 5 horas da tarde também, a gente tem um bate-papo com o Camilo.
Espero que tenham gostado. Estou vendo que tem a Fabiola aqui, tem o Ravel, estou vendo que tem um pessoal aqui todo mandando aqui mensagenzinha, acenando. Nós ainda estamos com 13 pessoas. Espero vocês também amanhã às 5 horas da tarde. Tá bom, gente? E se vocês conseguirem compartilhar, falar para as pessoas, como vocês estão vendo, é um papo e está trazendo bastante conteúdo que está enriquecendo o conhecimento das pessoas que estão aqui falando. Não sei se para vocês, mas para mim está enriquecendo um monte. Eu estou aprendendo bastante nesses bate-papos. Tá bom, gente? Espero vocês, então, até amanhã. Tá bom?